Os olhos estavam apertados, e sua expressão era indefinível. Era um olhar que parecia ao mesmo tempo velado e proposital, um olhar que ocultava algo e exultava pela certeza de ocultá-lo com perfeição. Ele teve vontade de arrancar a pulseira do braço da mulher. Em vez disso, obedecendo à voz de Lilia, que alegremente lhe apresentava uma convidada, fez uma mesura para a senhora que estava ao lado dela, mantendo o rosto sem expressão. O homem. O que é o homem? Apenas um amontoado de substâncias químicas com mania de grandeza, disse o Dr. Pritchett a um grupo de convidados, no outro lado do salão. O doutor pegou um canapé e um prato de cristal com 2 dedos esticados e o colocou inteiro na boca. As pretensões metafísicas do homem, disse ele, são risíveis. Um miserável pedaço de protoplasma, cheio de ideiazinhas feias e emoçõezinhas mesquinhas se acha importante. Na verdade, é essa a causa de todas as desgraças do mundo. Mas quais os conceitos que não são nem feios nem mesquinhos, professor? Perguntou, muito sério, uma matrona cujo marido era dono de uma fábrica de automóveis. Nenhum, respondeu o Dr. Pritchett. Nenhum conceito que esteja dentro da capacidade humana. Um jovem perguntou, inseguro, mas, se não temos nenhum conceito bom, como podemos saber que os que temos são maus? Quero dizer, com base em que padrões? Não existem padrões. Essa resposta fez a plateia se calar. Os filósofos do passado eram superficiais, prosseguiu o Dr. Pritchett. Coube ao nosso século redefinir o objetivo da filosofia, que não é ajudar o homem a encontrar o sentido da vida, e sim provar a ele que a vida não tem sentido. Uma jovem bonita, filha do dono de uma mina de carvão, perguntou, indignada, e quem pode provar uma coisa dessas? Eu estou tentando, disse o Dr. Pritchett, que, havia 3 anos, era o diretor do departamento de filosofia da Universidade Patrick Henry. Lilia Riordan se aproximou, suas joias brilhavam. A expressão que ela mantinha no rosto era um leve esboço de sorriso, fixo e delicadamente sugestivo, como ondulado de seus cabelos. É essa insistência em achar sentidos que torna o homem tão difícil, continuou o Dr. Pritchett. Uma vez que ele compreenda que não tem a menor importância no cômputo geral do universo, que é absolutamente impossível atribuir qualquer significado às suas atividades, que não faz diferença se ele vive ou morre, ele se tornará bem mais maleável. O doutor deu de ombros e pegou mais um canapé. Um empresário, inquieto, disse então, o que lhe perguntei, professor, foi o que o senhor achava da lei da igualdade de oportunidades. Ah, sim, disse o Dr. Pritchett. Mas acho que deixei claro que sou a favor dela, porque sou a favor de uma economia livre. Uma economia livre não pode existir sem competição. Portanto, os homens devem ser obrigados a competir. Logo, temos de controlar os homens para obrigá-los a serem livres. Mas, não há uma espécie de contradição nisso. Não no sentido filosófico mais elevado. É necessário ir além das definições estáticas do pensamento antiquado. Nada é estático no universo. Tudo é fluido. Mas a razão diz claramente que a razão, meu caro, é a mais ingênua de todas as superstições. Isso, pelo menos, é ponto pacífico em nossa época. Mas eu não consigo entender como é que se pode. É a ilusão muito difundida de que as coisas podem ser entendidas. É preciso se conscientizar de que o universo é uma contradição sólida. Uma contradição de que? Perguntou a matrona. De si próprio. Mas, como? Minha cara senhora, o dever do pensador não é explicar, e sim demonstrar que nada pode ser explicado. Perfeito, é claro, mas é que, o objetivo da filosofia não é buscar o conhecimento, mas provar que o conhecimento é inacessível ao homem. Mas, quando isso for provado, perguntou a jovem, o que vai restar? O instinto, disse o Dr. Pritchett, reverentemente. No outro lado do salão, havia um grupo de pessoas ouvindo Balfelba. Ele estava sentado na beira de uma poltrona, muito teso, a fim de atenuar a aparência geral de seu rosto e de seu corpo, que tinha uma tendência a se espalhar quando relaxava. A literatura do passado, dizia Balfelban, era superficial e mentirosa. Ela pintava tudo de cor-de-rosa para agradar os milionários aos quais servia. A moralidade, o livre-arbítrio, a realização, os finais felizes, o homem como ser heróico, tudo isso se tornou ridículo para nós. Pela primeira vez, nossa era deu profundidade à literatura, expondo a verdadeira essência da vida. Uma moça bem jovem de vestido branco perguntou, tímida, qual é a verdadeira essência da vida, Sr. Elba? O sofrimento, disse Balfelba. A derrota e o sofrimento. Mas por quê? As pessoas são felizes, às vezes, não é? Isso é uma ilusão daqueles cujas emoções são superficiais. A moça enrubesceu. Uma mulher rica, que herdara uma refinaria de petróleo, perguntou, cheia de sentimento de culpa, o que podemos fazer para elevar o gosto literário das pessoas, Sr. Elba? Isso é um grande problema social, respondeu Elba, que era considerado o líder da literatura da época, mas jamais escrevera um livro que vendesse mais de 3.000 exemplares. Pessoalmente, acho que uma lei da igualdade de oportunidades que se aplicasse à literatura seria a solução. Ah, o senhor é a favor daquela lei para a indústria? Não sei. Muito bem o que acho, não. De certo que sou a favor. Nossa cultura está atolada num pântano de materialismo. Os homens perderam todos os valores espirituais, em sua busca da produção material e das maravilhas tecnológicas. Estão acomodados demais. Eles hão de retomar uma vida mais nobre se os ensinarmos a suportar privações. Assim, é necessário impor limites à sua ganância material. Nunca tinha encarado a coisa desse ângulo, disse a mulher, como se pedisse desculpas. Mas como é que você vai fazer uma lei da igualdade de oportunidades para a literatura, Ralph? Perguntou Motlid. Isso para mim é novidade. Meu nome é Balf, disse Elba, contrariado. E é novidade para você porque é ideia minha. Está bem, não estou brigando, estou. Só estou perguntando. Motlid sorriu. Ele passava a maior parte do tempo sorrindo nervosamente. Era compositor, fazia músicas antiquadas para trilhas sonoras de filmes e sinfonias modernas para plateias minguadas. É muito simples, disse Elba. Haveria uma lei que limitaria a venda de qualquer livro a um máximo de 10.000 exemplares. Isso abriria o mercado literário para novos talentos, ideias novas, obras não comerciais. Se as pessoas não pudessem comprar 1 milhão de exemplares de uma mesma porcaria, seriam obrigadas a ler livros melhores. Até certo ponto você tem razão, reconheceu Lyd. Mas não seria um baque financeiro para os escritores. Tanto melhor. Só poderiam escrever aqueles cujo objetivo não é ganhar dinheiro. Mas, Sr. Elba, perguntou a moça do vestido branco, e se mais de 10.000 pessoas quiserem comprar um mesmo livro? 10.000 leitores bastam para qualquer livro. Não é isso que estou dizendo. E se elas quiserem ler? Isso é irrelevante. Mas se o livro tem uma história interessante. Que o enredo é uma vulgaridade primitiva na literatura, disse Elba com desprezo. O doutor Pritchett, que atravessava a sala em direção ao bar, parou para comentar, perfeitamente. Do mesmo modo que a lógica é uma vulgaridade primitiva na filosofia. Do mesmo modo que a melodia é uma vulgaridade primitiva na música, acrescentou Motlid. Que falatório é esse? Perguntou Lilia Riordan, parando junto ao grupo. Suas joias faiscavam. Lilia, meu anjo, disse Elba.
Eu já lhe disse que vou dedicar meu novo romance a você. Obrigada, querido. Qual o título de seu novo romance? Perguntou a mulher rica. O coração é um leiteiro. É sobre o quê? Frustração. Mas, Sr. Elba, perguntou a moça do vestido branco, corando desesperadamente, se tudo é frustração, para que se há de viver? Para o amor fraternal, disse Elba, incisivo. Bertrand Scudder estava debruçado sobre o bar. Seu rosto comprido e fino parecia ter encolhido para dentro, com exceção da boca e dos olhos, protuberantes, como três esferas macias. Era diretor de uma revista chamada Futuro e havia escrito um artigo sobre Henriade intitulado O Povo. Bertrand Scudder pegou seu copo vazio e, sem uma palavra, o empurrou em direção ao barman para que o enchesse. Bebeu um trago, então percebeu que o copo de Philip Reardon, ao seu lado, estava vazio. Com o polegar, deu uma ordem silenciosa ao barman. Ignorou o copo vazio de Betty Pope, que estava em pé do outro lado de Philip. Escute, companheiro, disse Scudder, virando os olhos mais ou menos na direção de Philip. Gostando ou não, o fato é que a lei da igualdade de oportunidades representa um grande passo à frente. E o que o faz pensar que não gosto dela, Sr. Scudder? Perguntou Philip com humildade. Bem, vai incomodar muita gente, não vai? Vai ter gente na sociedade que precisará economizar um pouco nos salgadinhos, se disse, fazendo um gesto com o braço em direção ao bar. E por que o senhor acha que eu seria contra isso? E não é? Perguntou Scudder, sem curiosidade. Não. Exclamou Philip, veemente. Sempre coloquei o bem público acima de quaisquer considerações pessoais. Contribuí com meu tempo e meu dinheiro para a Organização Amigos do Progresso Global em sua cruzada em favor da lei da igualdade de oportunidades. Acho absolutamente injusto que um homem fique com tudo e que os outros não tenham nada. Bertrand Scudder olhou pensativo, mas sem nenhum interesse especial. Ora, estou agradavelmente surpreso com você e disse. Há pessoas que levam a sério as questões morais, Sr. Scudder, retrucou Philip, com um sutil toque de orgulho na voz. Sobre o que ele está falando, Philip? Perguntou Betty Pope. A gente não conhece ninguém que tenha mais de uma empresa, não é? Ah, cale a boca! Exclamou Scudder, com um tom entediado. Não entendo por que criam tanto caso por causa dessa lei da igualdade de oportunidades, disse Betty, agressiva, como se fosse perita em economia. Não entendo por que os empresários são contra. Ah, lei é vantajosa para eles. Se todas as outras pessoas ficarem pobres, eles não vão ter mercado para seus produtos. Mas, se pararem de ser egoístas e repartirem os bens que acumularam, vão poder trabalhar bastante e produzir mais. Pois eu não vejo por que levar em consideração os industriais, disse Scudder. Quando as massas estão na miséria e existem os produtos de que elas precisam, é uma idiotice querer que as pessoas respeitem um pedaço de papel chamado título de propriedade. O direito à propriedade é uma superstição. O proprietário só possui o que possui por um favor daqueles que não o expropriam. O povo pode expropriar a propriedade a qualquer momento. E, se pode, por que não o faz? É o que o povo devia fazer, disse Claude Slagenho. Ele precisa. A necessidade é a única consideração importante. Se o povo está necessitado, ele deve se apropriar das coisas primeiro e conversar depois. Claude Slagenho havia se aproximado e conseguido se espremer entre Philip e Scudder, empurrando este para o lado imperceptivelmente. Slagenho não era alto nem pesado, e sim atarracado e compacto e tinha o nariz quebrado. Era presidente da Amigos do Progresso Global. A fome não espera, disse Claude Slagenho. As ideias não passam de conversa fiada. Uma barriga vazia é um fato concreto. Como digo em todos os meus discursos, não é importante falar muito. A sociedade está sendo prejudicada pela falta de oportunidades econômicas, por isso temos o direito de aproveitar as que existem. Tudo o que é bom para a sociedade é direito. Ele não escavou aquela mina sozinho, não é? Exclamou Philip de repente, com uma voz estridente. Ele precisou de centenas de trabalhadores. Foram eles que fizeram tudo. Por que ele se acha tão superior? Os dois homens olharam para Philip Scudder. Levantou uma das sobrancelhas. Slagenho não tinha nenhuma expressão no rosto. Ah, meu Deus! Disse Betty Pope, lembrando-se. Henriade estava ao lado de uma janela, num canto pouco iluminado na extremidade do salão. Esperava que ninguém o visse por alguns minutos. Tinha acabado de escapulir de uma senhora de meia idade que lhe falará de suas experiências psíquicas. Ficou parado, olhando pela janela. Ao longe, a siderúrgica Henriade pintava o céu com um clarão vermelho. Ficou a contemplá-lo, sentindo-se aliviado por um momento. Virou-se e olhou para o salão. Jamais gostara daquela casa, fora Lilian que a escolhera. Mas, naquela noite, a multiplicidade de cores dos vestidos das mulheres disfarçava a aparência da sala